Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é o Drops do programa Duplo Expresso, esse programa de informação que hoje, nesta terça-feira, foi ao ar com muita informação, muito debate. Nós tivemos aqui, para começar o programa, eu e o Rômulo trocamos uma bola aqui, falando um pouco sobre política internacional. Eu estive recentemente em Guiné-Bissau e apresentamos um vídeo muito interessante de um povo que quer resistir contra golpes, não é isso, Rômulo? É exatamente, Wellington Calazans, imagens muito fortes que você mostrou, e de uma pessoa, uma liderança lá que está voltando do exílio depois de ter sofrido um golpe, vai disputar eleições, e que tem como ídolo e inspiração na política um certo metalúrgico, Wellington Calazans. E é por esse metalúrgico que hoje você tem que lutar. Você que está aí do outro lado e é a favor do Lula, e quer ele livre, e quer ele presidente, hoje seria o dia D, mas é o dia L. Hoje é o dia L, porque o presidente Lula está sendo assediado, por um lado, pelo voodoo judicial do STF, TSE, que falaram que eles têm até hoje, às 19 horas, para concluir a operação de descarte do Lula e sacramentar o plano B. E, por outro lado, o próprio pessoal do plano B, que está soltando boatos aí nos seus veículos na blogosfera, um verdadeiro ataque especulativo, Wellington Calazans, fortíssimo, contra o presidente Lula. Então, eles aí vêm com essa história, botando pesquisa, combinaram com o Datafolha e com a tal da XP da Finança para soltar a pesquisa ontem. A pesquisa deles normalmente sai de quarta-feira em diante, saiu ontem à noite, que é para tentar pautar o PT. Hoje, a sacramentar o Fernando Haddad no lugar do presidente Lula. A gente teve a informação, inclusive recebi uma ligação, você aí que está do outro lado e assistiu o programa sabe disso, durante o programa de uma fonte que falou que o presidente Lula segue resistindo, que a ideia dele é manter sua candidatura até o final, e se for o caso, que deixem caçar a chapa, porque a vitória da direita, nesse caso, seria sem relevância, as pessoas iam votar com mais força ainda no 13 para deputado, senador e governador e deputados estaduais, em função da frustração de não poder votar no presidente Lula, para reconduzi-lo ao cargo. Então, isso é importante, a gente tem que ficar de olho que esse pessoal está soltando boatos, dizendo que já está sacramentada, mas a informação que a gente tem é que o presidente Lula resiste e, além disso, um sinal externo que a gente tem disso é os advogados que são mais próximos a ele, que são o Zanin e a Valesca, terem conseguido e divulgado amplamente ontem uma nova manifestação das Nações Unidas, esclarecendo as consequências do pronunciamento anterior, da medida cautelatória anterior, que determinou que o judiciário também respeite a decisão das Nações Unidas. No pronunciamento de ontem, eles mencionam expressamente o judiciário. Então, de um lado, a gente tem o Lula, Wellington, do outro lado, o golpe e também o pessoal do Plano B. É isso aí, Rômulo. E mais, a gente conversou aqui com o Sama sobre a situação de Portugal, a composição de um governo de esquerda, que é uma coxa de retalhos que está dando certo, conseguiu tirar Portugal de uma crise sem precedentes até aquele momento. O Duplo Expresso volta amanhã às 6 da manhã. Esse Drops vai voltar logo depois do programa. E lembre, hoje é dia de lutar por Lula. Essa coisa de que Lula vai passar o bastão, Lula isso, Lula aquilo, como o Rômulo disse, nada mais é do que voodoo jornalístico para atender ao voodoo judiciário, porque o judiciário teme as, como se diz, punições morais em todo o mundo por estar desobedecendo a uma determinação das Nações Unidas. O Wellington, e é exatamente por isso que eles querem que o PT desrespeite a ONU para poder dizer que o STF respeita e eles poderem continuar indo para suas reuniões com seus pares de outras cortes supremas do mundo, dizendo, não, a gente não desrespeitou a ONU, o caso não chegou a gente. Se hoje, Wellington Calazans, o PT substituir o Lula pelo Haddad, o recurso que foi feito pelo Lula, que está na mão do Celso de Mello, perde o objeto. Eles vão falar, não precisamos julgar, porque o candidato já desistiu da candidatura e colocou outra pessoa no seu lugar. Então, como você falou, é o voodoo judicial servindo-se do voodoo jornalístico. É o voodoo, que só pega se a vítima acreditar, Wellington Calazans. E nós não acreditamos. Não acreditamos, vamos resistir. Um grande abraço e até amanhã. Duplo Expresso.
Então a gente fala de política, a gente está com uma audiência muito boa. Se você ainda não curtiu esse vídeo, eu peço que você curta, é o mínimo que você pode fazer. E depois também entre na descrição desse programa lá no duploexpresso.com, tem a postagem, você vai encontrar os links para seguir a gente em todas as plataformas. Mas enquanto isso, queria dizer o seguinte, Wellington, recebi de uma fonte aqui agora que está dizendo que o general Heleno, que chegou a ser cotado para vice do Bolsonaro, mas no final não foi, que é uma pessoa muito respeitada nas Forças Armadas. Nas 3 academias em que ele passou, ele foi o melhor aluno. Então, ele é o ápice da meritocracia militar e tido como um modelo internamente nas Forças Armadas. Ele está na campanha do Bolsonaro. Interessante isso, Wellington, porque todas essas pessoas há um ano desprezam ainda o Bolsonaro, mas até um ano não escondiam o seu desprezo por Bolsonaro, mas agora viram que ele mesmo, até tentaram, como você colocou ali naquele artigo que você publicou em primeira mão, aquela tentativa de filiar o general Mourão a um partido político ali no fim do ano, era para entrar dividindo o voto do Bolsonaro e pegar ele, porque era alguém que as Forças Armadas teriam menos constrangimento em aderir ao Mourão do que ao Bolsonaro, porque eles sequer respeitam intelectualmente o Bolsonaro. O desprezo na oficialidade e no comando sempre foi absoluto. Mas agora eles viram que não tem mais condição e estão montando mesmo. Então, saiu a notícia aí, Wellington, eu estava vendo, saiu lá da central do Plano B, mas hoje de manhã estavam dizendo que o general Heleno, então, que é essa pessoa que tem muita ascendência, ele vai a reuniões, mesmo estando na reserva, Wellington, ele vai a reuniões do comando do Exército, ele vai, e não precisa bater na porta não, ele vai. Então assim, o Vilas Boas, então ele está engajadíssimo, ele é quem comanda a campanha do Bolsonaro atualmente, e ele está jogando pesado, isso a fonte vai me relatar de informação de dentro, que ele está jogando pesado para colocar as Forças Armadas numa posição de ou Bolsonaro ou nada. Ou Bolsonaro ou nada. Então, é uma vergonha, mas as Forças Armadas agora estão jogando pesado para consolidar o Bolsonaro. E é por isso que a gente pode entender também esse ataque ao Beto Richa, para o Alckmin se deixar bater calado. Ele estava dando problema, até a semana passada ele estava batendo no Bolsonaro no ar, né? E agora falou, não, cala que você já era. Então, como as Forças Armadas têm essa articulação com a juristocracia, né, a casta jurídica do Estado e a Lava Jato, então já começaram coordenando para o cavalo da direita vir a ser o Bolsonaro, Wellington Calazans. Olha, Rômulus, como a gente falou aqui, o Brasil já está sob uma ditadura militar, né? Porque a ditadura da toga, ela era apenas um braço do regime Temer. E como ficou escancarado demais que não temos justiça no Brasil, nunca é demais lembrar que 14 mil pessoas estão presas em segunda instância, o que é inconstitucional, e uma delas é o ex-presidente da República e candidato que tem a maior preferência popular, Luiz Inácio Lula da Silva. Não é? Nunca é demais lembrar que essa justiça que ajudou via Lava Jato, STF, STJ, TSE, não é? Essa justiça aí, ela está nua, está desmoralizada. A Globo, por ser uma empresa mafiosa, que está na máfia internacional da FIFA, só sobrevive com a manutenção do regime Temer. A manutenção do regime Temer é através da legitimação da fraude através das urnas. Resta à esquerda parar de pensar em cargo e partir para o embate, sabendo que ou mela essa eleição, jogando o povo contra qualquer um, que seja a continuação disso que está aí, ou acaba a esquerda, e o Brasil vai ser realmente uma ditadura, uma republiqueta das bananas. A ditadura militar já está, só precisam oficializar. Vamos saber se eles vão fazer isso quando o Lula disser que não cometeu crime, por exemplo, e que é candidato até que o último recurso seja dotado. Vamos saber quem é quem no PT. Wellington, essa questão é outra que a gente tem que debater. O Gustavo já chegou? Ainda não, né? Que é o seguinte, eu estou aqui com as abas da pesquisa aberta para quando a gente for debater, mas está um ataque especulativo, um novo ataque especulativo ao presidente Lula. A gente viu lá que a central do Plano B entrou pesada, assim, né? Quando necessário eles rasgam a fantasia. Eu queria mostrar lá a central do Plano B, deixa eu ver aqui. O seguinte, que mais uma vez justifica porque o seu nome é central do Plano B. Vamos lá.
se tem uma informação ruim nesse Datafolha que saiu, é pro Haddad. O Haddad já está aí exposto há muito tempo no horário eleitoral e o Datafolha dá ele com 8%. Eu não acredito em nenhum número do Datafolha, mas se você vai usar o Datafolha, você tem que dar corretamente. Então ele dá o Haddad lá com 8, bota o Ciro com 12, se não me engano é isso, e aí eles mais uma vez colocam, em vez de pegar a votação real do Haddad, querem pegar o potencial de voto do candidato do Lula, que não é assim, o candidato do Lula é um termo abstrato, você pensa quase o Lula, ele não pega a rejeição que o Fernando Haddad já tem. E se você pegar, mesmo você dizendo naquelas pesquisas da XP, quem coloca Haddad é o candidato do Lula, sempre é muito menos do que o potencial de voto desse ente abstrato candidato Lula. O candidato do Lula é o próprio Lula. A pessoa pensa, o candidato do Lula é o Lula. Mas aí quando você bota o Haddad, entra a rejeição pessoal dele, porque aí se concretiza a situação. Então eles estão tentando cozinhar as informações ali das pesquisas para a sua campanha, que eles, né, são engajados na campanha do Plano B. E aí você vê que aqui é só aquela história. Falou agora do Beto Richa, mas assim, ó, ato em Curitiba confirmará troca de Lula por Haddad e Manuela. Quando tem toda a cautela ainda, eu estou conversando aqui com fontes do PT, não há essa confirmação, tem um ato lá marcado para as 14 horas, a executiva de fato está lá, mas é o pessoal que quer botar pressão. Agora, já tentaram diversas vezes, vocês lembram que há 3 semanas foi plantado na coluna do Nassif pelo pessoal do Plano B, que naquela semana, 3 semanas atrás, já ia, até o fim da semana, ia ter a substituição do Lula pelo Haddad. Se tivesse tido, a gente sequer ia ter o julgamento do TSE. E o Wellington é gravíssimo se houver essa substituição hoje, porque a Rosa Weber só encaminhou ontem o recurso que a defesa do presidente Lula fez no TSE para que fosse encaminhado para o STF. Se houver a substituição hoje e o próprio PT descumprir a decisão das Nações Unidas, o STF vai falar o seguinte: não vou julgar o recurso porque perdeu o objeto. O objeto era para ele se manter candidato, ele mesmo retirou a candidatura e colocou outro, não tem mais objeto. Então, o STF não vai ter que se sujar mais ainda na lama e vai poder dizer que não descumpriu a decisão da ONU. Olha como foi importante a gente ver o Barroso no TSE, ele começou sua carreira acadêmica dando aula de direito internacional, olha como foi importante e olha como ele estava contrariado e visivelmente nervoso naquele julgamento alterado, justamente por ser obrigado a dizer aquilo que é descumprir a decisão da ONU. Se a gente substitui hoje o presidente Lula, a gente está desobrigando o STF de ter que dizer que está na lama também, junto com todo mundo, que está no baile do golpe. É isso que eles querem. Esse voodoo do TSE e da Rosa Weber é para ver se o PT hoje, voluntariamente, descumpre ele, primeiro, voluntariamente faz substituição, e o PT descumpre a decisão da ONU para o golpe e o STF poder dizer que não descumpriu a decisão da ONU, que o STF continua respeitando o direito internacional para poder ficar viajando aqui, né, em palestras e não sentir tanta vergonha diante dos seus pares. O professor Luiz Moreira esteve aqui, Wellington, recentemente, na semana passada, aliás, há uma semana exata, e ele falou que tem uma reunião anual dos membros de Suprema Corte do mundo inteiro, né, onde eles recebem as instruções, assim, uma uniformização do pensamento. Então imagina como ia ser chato na próxima vez eles chegarem, poxa, mas vocês lá, o Comitê de Direitos Humanos da ONU disse uma coisa e vocês fizeram outra. Então, para poupar eles desse vexame, o Barroso e os seus colegas continuarem podendo viajar e dizer que a Suprema Corte Brasileira respeita o direito internacional, eles estão fazendo essa guerra de nervos, essa pressão, esse voodoo, para que o PT voluntariamente substitua e ele descumpra a decisão da ONU. Ontem, Wellington, mostrando que o Zanin e a Valesca, que são os advogados mais próximos do Lula, teve aqueles que foram nomeados lá de coligação, o Eugênio Aragão, partido e tal, mas daquela vez que o pessoal queria impor não, lutaram lá no STF para conseguir uma prisão domiciliar para o Lula. O Sepúlveda Pertence, o Eugênio Aragão apoiou também que ele fosse para a prisão domiciliar. E o Lula desautorizou, foi através do Cristiano Zanin. Vocês lembram? Ele mandou, fez uma nota, o Cristiano Zanin publicou desautorizando qualquer tratativa para aquele cavalo de Troia, aquela maçã envenenada, que era a prisão domiciliar, porque o pessoal ia dizer imediatamente: olha aí, é que nem esses corruptos da Petrobras, já está em casa com tornozeleira de ouro, aparelhou com esses camaradas dele do PT, o STF, o pessoal já está quebrando o galho. Não, era uma maçã envenenada, ele não podia fazer isso, que ele ia perder a narrativa de homem inocente e injustiçado. Então ele recusou, ele com seu tirocínio político. Eu tive até dúvida, eu falei que eu não tinha opinião formada. Depois que o presidente Lula desautorizou, eu falei, não, ele está certo, concordei. Mas
ali naquela época, o Eugênio Aragão, que hoje é advogado da coligação, era a favor da prisão domiciliar. Então, da mesma forma, o presidente Lula queria ser candidato, ele, de alguma forma, tem um conflito de interesse com os advogados que estão na justiça eleitoral, que claramente, para quem viu o julgamento, claramente estão no plano B, os advogados que atuam na justiça eleitoral. E aí, o presidente Lula, mais uma vez, talvez esteja usando o Cristiano Zanin e a Valesca, que ontem conseguiram não é, o pessoal está dizendo que é uma nova liminar, não é uma nova liminar. Na verdade, um esclarecimento. Eles pediram um esclarecimento ao Comitê de Direitos Humanos sobre o que significa aquela... Eu tinha aberto aqui, mas é tanta coisa aberta. Já achei. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui o documento em inglês, eu peguei lá do blog da Cidadania, tá com o documento, com o link, mas falando, ó, o Zanin e a Valesca, então, os advogados, e o Robertson, né, o advogado, o Jeffrey, eles mandaram um pedido de clarificação, de esclarecimento sobre o escopo, até onde vai, né, o que implica a decisão liminar, né, a medida cautelatória que eles tinham determinado, e o esclarecimento aqui, eu vou achar a parte em que eles falam, Wellington, que ela obriga todos os órgãos do Estado brasileiro, ó, tá aqui, ó, eu vou traduzir aqui, ó, o comitê lembrou o Estado, o Brasil, no caso, do seu compromisso geral número 31, parágrafo 4º, segundo o qual as obrigações do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em geral e em particular o artigo 2º, são vinculantes a cada Estado-membro como um todo, Estado como um todo. Todos os poderes, todas as divisões do governo, todas as áreas do governo, e bota entre parênteses para deixar explícito, executivo, legislativo e judiciário, e outras autoridades governamentais ou públicas em qualquer nível, seja nacional, regional ou local, então Estado, município, governo central, juiz federal, juiz estadual, STF, STJ, TSE, o que quer que seja, estão numa posição em que se caso descumpram aquela determinação das Nações Unidas, ocasionarão a responsabilidade, a culpa do Estado brasileiro. Esse entendimento decorre diretamente do princípio contido, e aí é importante isso, contido na Convenção de Viena dos Tratados, sobre o direito dos tratados, no seu artigo 27, segundo esse artigo 27, um Estado parte, né, parte dessa convenção, essa convenção tem plena vigência no Brasil, foi ratificada, está em vigor, não pode invocar disposições do seu direito interno, no caso, lei da ficha limpa, o que quer que seja, Constituição inclusive, para justificar o descumprimento de uma obrigação oriunda de um tratado. Então, isso aqui, quem quiser ver em português, eu acho que não está tão... Mesmo assim, eu acho que nenhum da blogosfera traduziu exatamente o que significa essa parte aqui, eu não achei, mas eu peguei esse link lá no blog da Cidadania ontem, eu mesmo li, e agora fiz a tradução aqui para vocês, que o que eles conseguiram foi um novo pronunciamento, vou botar aqui a assinatura de quem assinou, para o pessoal ver, olha, foi a Sarah Cleveland e o Olivier de Frouville, e os dois são relatores especiais do Comitê dos Direitos Humanos, a pedido, mais uma vez, da Valesca e do Zanin. Então, mais uma vez, Wellington, isso eu acho interessante, mais uma vez, o Cristiano Zanin e a Valesca colocaram água no chope do pessoal do Plano B. Lembrando, quando o presidente Lula quis se opor à história da prisão domiciliar, ele se recorreu ao mesmo Cristiano Zanin e Valesca. O fato deles terem ido além de terem conseguido essa determinação da ONU, a decisão, medida cautelatória, e além disso reforçar esse pedido, e ontem, na data de ontem, portanto, à véspera desse encontro, enquanto o pessoal bota a pressão de um lado com as pesquisas que foram feitas para pressionar, XP e Datafolha saíram ontem para pressionar o PT hoje, era para saírem quarta-feira, como sempre saem toda semana, saíram ontem para pressionar o PT, depois que a gente terminar com Gustavo Galvão, a gente já vai falar do que essas pesquisas querem que você pense, mas teve isso ontem. Agora, do outro lado, do lado do Lula, os advogados foram lá e conseguiram mais um pronunciamento, então geraram nova notícia dizendo como o comitê, e dificultando internamente no PT esse pessoal que é o descarte do Lula, porque, mais uma vez, se hoje eles substituírem,
eles estão autorizando o golpe e o STF a dizer que não descumpriu a decisão da ONU, não descumpriu o direito internacional. Isso que é grave. Então, eles mais uma vez tornaram mais caro para o pessoal do PT hoje trair o Lula. Eu queria então, enquanto o Wellington Calazans não volta aqui para a gente discutir, eu vou já adiantando alguns dos temas que a gente ia falar, da pesquisa. Eu vou lá agora para aquela minha coleção de tabs, né, como chama isso? Como o pessoal fala? De abas abertas no Brasil. Então vamos lá, eu queria mostrar que interessante, né? Como eu disse, ontem, foi antecipado para ontem, o resultado da pesquisa Datafolha, que normalmente sai às quartas-feiras. Semana passada foi omitido, lembra? Era para sair quarta-feira, eles omitiram. E a tal da XP também, em geral, sai mais da quarta-feira para o fim da semana, e eles anteciparam para segunda-feira. As duas, para fortalecer o ataque especulativo ao presidente Lula dentro do PT, em favor do pessoal do Plano B. Olha que interessante. A pesquisa da semana passada, eu quero chamar a atenção. A tal da XP, a pesquisa paga pela XP, que pertence ao Itaú, portanto, uma pesquisa que reflete o que o mercado financeiro quer que você pense, que é a realidade eleitoral. Aí, olha só, na semana passada, então na sexta-feira, eles divulgaram a pesquisa. Você vê que inusitado, né? Sai uma pesquisa na sexta e já sai outra na segunda? Em geral, não é essa periodicidade. Aí você já pega a estranheza. Mas olha só, estou lá no site Poder 360, que é de direita, dizendo: ó, Bolsonaro lidera, seguido por Haddad, diz pesquisa XP Investimentos. Aí você vai lá, olha que interessante. Eles ainda usaram para chegar aqui Haddad apoiado por Lula. E aí bota ele com 14. Por quê? Naquele momento eles entendiam que isso era importante, né? E vem colocando esse gráfico de Haddad apoiado por Lula para dizer que ele já tem segundo. Eles já deram uma vez ele com 15, aí depois caiu para 13, e aí agora estão dizendo que estão com 14, com ele indicando ao eleitor que ele é apoiado por Lula, ele tem um 14. Olha que interessante, nesta semana, então poucos dias depois, porque isso aqui foi na sexta-feira, eles fizeram isso, dizendo que o Haddad estava em segundo, eles já mudaram a tática, porque agora é hora de enquadrar o PT a fazer a substituição. Então, isso aqui, dizendo que o Haddad era apoiado por Lula, estava em segundo, isso aqui favoreceria, por exemplo, a interpretação de que a manutenção da candidatura do presidente Lula até o limite não tem problema, porque o que diz isso? Assim que for substituído, é só dizer ele é o candidato do Lula, que ele já está em segundo e tem a sua ida para o segundo turno garantida. Só que, nesse momento, eles querem que hoje o PT substitua. Então, soltaram uma nova pesquisa na segunda-feira de uma maneira totalmente inusitada. Deixa eu só rapidinho aqui ver a mensagem aqui, o que o Wellington Calazans está mandando. Você não consegue entrar, Wellington? Só confirma aqui se você não está conseguindo entrar. O Wellington está dizendo que não consegue entrar. Mas depois o Gustavo entrou. Eu preciso chamar? Não tem como eu chamar, Wellington. Não existe isso. Aí ele está tentando entrar e não está conseguindo. Reinicia aí, Wellington, mas não tem nada a ver, não tem chamado. E o Gustavo depois conseguiu entrar. E eu, inclusive, não estava conseguindo agora excluir o Gustavo. O link é o mesmo, tudo é o mesmo, é só seguir aí. Não existe convite nesse programa que a gente usa. Mas seguindo aqui por enquanto. Logo depois, ontem, então, eles publicaram a nova pesquisa dessa da Finança, do XP, então muito inusitado, saiu uma na segunda, saiu uma na sexta e logo depois uma na segunda, e aí eles já mudam. Sumiu aquela história de dizer que o Haddad é o candidato do Lula. Por que eles tiraram isso, né? Interessante, né? Vamos ver o gráfico aqui embaixo, ó. Sumiram com essa história, não tem, inclusive eu olhei o relatório completo da pesquisa pela primeira vez em meses, eles não colocam gráfico com o Haddad dizendo que ele é o candidato do Lula, tiraram isso porque eles querem mandar uma mensagem para o PT, e olha o que eles fazem, colocam o Fernando Haddad com 8, o Ciro Gomes com 12 e o Bolsonaro com 30. Foi o único que captou esse alegado crescimento do Bolsonaro. O Datafolha botou na margem de erro, quando muito, e disse que a rejeição aumentou. Mas mesmo assim, o que eles querem dizer? O que eles querem que você pense com isso aqui? Eles querem que o PT pense o seguinte: olha, o Ciro Gomes já está no campo, ele está ganhando voto porque o pessoal sabe que ele é o candidato. E ninguém sabe que o Fernando Haddad é o candidato. Então, se vocês não sacramentarem a operação de descarte do presidente Lula e indicação do Fernando Haddad hoje, não vai, o Ciro Gomes vai levar, ele vai ficar em segundo, então o pessoal ainda vai fazer voto útil aqui do Fernando Haddad e vai passar para o Ciro Gomes. Então, ou vocês colocam o Fernando Haddad hoje para ele entrar na briga, ou desiste que o Ciro Gomes vai ficar com os votos da esquerda. Essa é a mensagem dessa pesquisa para o PT.
E olha só, e falando também, olha, o Bolsonaro já tá lá, hein? Olha lá, tem que fortalecer aí e tal. E aí a gente vê a mesma coisa no Datafolha. Deixa eu achar aqui, cortar aqui pra gente. Não, essa é a charge do Sama, mas eu vou abrir aqui a pesquisa Datafolha. Olha só, vamos lá, já achei aqui, ó. No mesmo site, Poder 360, tá lá, ó. Datafolha. Bolsonaro cresce na margem de erro a 24%. Haddad vai a 9%. Vai a 9% de quanto, né? Assim, vamos ver a alteração, mas não tem. Enfim, coloca mais uma vez o Ciro Gomes na frente dele, veja aqui, ó. Esse é de 10 de setembro, exatamente. Então coloca um crescimento. Esse gráfico aqui não está muito bom para ver, não, né? Era bom botar os candidatos. Mas então o azul clarinho é a última pesquisa. Então vamos lá, eles colocam Não, aqui não está bom para ver, não. Essa pesquisa está muito. Essa publicação aqui não está conveniente para fazer comparação entre os candidatos, porque não está com os números. Esse link aqui não está bom, mas de qualquer forma, eles colocam o bolso. Ah, sim, se você clicando em cima aparece. Então, o que eles dizem? Que em agosto, na última pesquisa que foi publicada, da semana passada, como a gente sabe, eles omitiram. Eles dizem que o Bolsonaro estava com 22, agora foi para 24 dentro da margem de erro. A Marina, eles dizem que caiu 16 para 11. Sem nenhum fato marcante, não teve alguma coisa que justificasse uma queda da Marina. Isso parece mais trabalho com números aí, mesmo porque a tal da pesquisa XP não mostrou nenhuma alteração nos números da Marina. Então, eles pelo menos tinham que combinar a versão entre eles, fazer mais trabalhada, né? Coloca de novo um crescimento do Ciro Gomes de 10 para 13, coloca ele até acima do que colocou a XP e vamos procurar o Alckmin, eles mantêm, então parece que o pessoal do Datafolha ainda não sabe que a ordem é detonar o Geraldo Alckmin e para que ele morra calado, então ainda alimentam esperanças nele, dizendo que ele cresceu um ponto, quando o pessoal da Lava Jato e do Exército já está determinado, e o próprio Michel Temer, como mostrou na semana passada, estão determinados em detoná-lo, então o Comando Central do Golpe já mandou o recado que é para ele desistir. Parece que o pessoal lá do Datafolha ainda não sabe que essa é a nova orientação. Inclusive o pessoal do XP ontem parece que não sabe ainda que essa é a nova orientação, é descartar o Geraldo Alckmin. Então talvez até tenham diminuído a Marina Silva, aqui de 16 para 11, para dizer isso. Ah, não, olha, o candidato da direita, se você quer fazer voto útil, você é de direita e quer fazer voto útil, o Alckmin é viável, tá? Então eles estavam tentando preservar ali. Passando o Haddad, eles botaram que foi de 4 para 9. Mais uma vez, sem dizer, né, se é candidato do Lula, se não é, sem essa informação. E não testaram mais o candidato Lula, o presidente Lula, como candidato. Ele não foi testado. Então, nessa questão, o recado para o PT, e por isso essa pesquisa foi antecipada para segunda-feira, é esse, olha, o Ciro Gomes está com 13, vocês estão com 9. Mais uma vez, assim como o Datafolha colocou 4 de distância, que é o limite da margem de erro. A margem de erro não é 2 para cima, 2 para baixo. Então, eles estão no limite do empate técnico com a margem de erro. Ou vocês sacramentam hoje o Fernando Haddad como candidato, ou já era. Ou o Ciro Gomes vai pegar esses votos. Então, estão estimulando essa rivalidade entre os dois, para eles ficarem numa luta suicida. Por quê? Olha que curioso. E esse é o recado que eu venho anotando desde a semana passada sobre essas pesquisas. A gente sabe que elas não são confiáveis, que elas são manipuladas, trabalham com as margens de erro quando não inventam completamente os números. Mas olha o que eles conseguem fazer. Se eles mantiverem essa briga fratricida alimentada entre o Ciro Gomes e o Fernando Haddad, com o voto de direita eles poderiam garantir, inclusive, um segundo turno entre o Bolsonaro e outro cavalo da direita. Vamos lá, olha, sempre a gente sabe que as surpresas eleitorais, quando abre a urna, a gente sabe que tem fraude na programação, fraude na totalização, mas a gente sabe que o que eles usam muitas vezes é dizer, não, mudou a nossa pesquisa, quero voto útil. Na hora H, o eleitor mudou tudo. E também tem sempre aquela tradicional disparada na reta final do cavalo da direita. Sempre foi o PSDB, mas aqui pode ser outro perfeitamente. Como o Alckmin parece estar sendo implodido, pode ser, de repente, a Marina Silva, que ainda está bem colocada, mesmo eles colocando essa queda dela. Vamos olhar aqui, ó. Nesses novos números, eles dão 11 para a Marina. Vamos dizer assim, que o voto na Marina, né, a gente sabe que ela tem essa coisa identitária, então ela ainda leva, né, sustentabilidade, então ela ainda leva um voto de esquerda. Então, em vez de 11, vamos considerar que o voto de direita na Marina seja 6, vamos pegar metade, 6. Somando com o Geraldo Alckmin, que eles deram 10, já dá 16, já está em segundo. Se você somar
mais ainda o Álvaro Dias, eles colocaram com 3, 19, mais o Amoedo, mais 3, 22, mais o Meirelles 3, 25. Somando esses candidatos de direita, olha, se você tirar até o da Marina, fica 19, já está em segundo também. Então, mesmo que você não considere a Marina, o voto da Marina em nada, nenhuma parte do voto da Marina de direita, os candidatos de direita somados já estão no segundo turno, somando 19 com a Marina, se você colocar integral, vai até a 30, né? Mas se você somar só a metade, dá 25. Enquanto que se você somar o Haddad com 9 e o Ciro Gomes com 13, dá só 22. Então, mesmo que eles façam assim, dizendo que vai ter um voto integral útil, ou o pessoal saindo do Ciro Gomes indo para o Haddad, ou vice-versa, do Haddad indo para o Ciro Gomes, ainda dá para eles dizerem que o voto útil levou outro candidato da direita tradicional para o segundo turno junto com o Bolsonaro. E a gente sabe que o Bolsonaro, nesse caso, é o candidato perfeito para ser derrotado por essa força de direita tradicional moderada, né? É o pior, né? Para evitar o pior, aí vai ser que nem a França aqui, vamos votar no Macron para evitar o dragão do mal, e aí você legitima pelo voto. Não parece mais que é o Alckmin, mas de repente pode até ressuscitar o Alckmin. Essa coisa aí, na verdade, olha só que interessante, a gente pode fazer uma leitura que a guerra na direita, as pesquisas estão se contrapondo ao noticiário. Então, o Alckmin, como a gente sabe, ele tem muita ascendência na Folha de São Paulo e no mercado financeiro também, talvez, né, o pessoal da XP. Então, essas duas pesquisas querem dizer o quê? O Alckmin ainda está vivo e é viável, ele está na beirada para chegar na segunda posição. É só o pessoal da direita, todo o voto de direita, se agrupar no Alckmin, que ele vai tranquilamente para o segundo turno disputar com o Bolsonaro e por isso ganhar. Esse é o recado das pesquisas. Aí o que você encontra ao mesmo tempo? O Temer, que hoje em dia depende do Exército, quem manda ali nessas questões foi o general Etchegóia, então possivelmente quem mandou ele fazer aquele vídeo contra o Alckmin tenha sido o pessoal ali do Etchegóia, que está totalmente na campanha do Bolsonaro, faz um vídeo detonando o Geraldo Alckmin, dando o abraço de afogado, o beijo da morte no Geraldo Alckmin. Ao mesmo tempo, a Lava Jato, que também já está engajada na campanha do Bolsonaro, até por esse laço com as Forças Armadas, a ala entreguista das Forças Armadas, registre-se. Esse pessoal vai, e na semana passada vaza uma questão ligando o Geraldo Alckmin ao Odebrecht, e em sequência, hoje prendem um governador do PSDB, o Beto Richa, pessoal da Lava Jato, com base em coisa do Odebrecht. Então, isso parece que está sendo tiros trocados dentro da direita para definir quem é o cavalo definitivo. O pessoal do Exército, como eu falei, uma fonte aqui está dizendo que o general Heleno, que é muito respeitado, tem muita ascendência nas Forças Armadas, está jogando pesado para as Forças Armadas adotarem uma posição ou Bolsonaro ou nada. Não é ainda o caso, mas ele está jogando pesado para conseguir isso e ele é muito respeitado. Lava Jato também, até prendendo um ex-governador tucano, candidato ao Senado. Quem esperaria isso na reta final de uma campanha? Então também está mostrando que tem seus dentes. O Exército mostrando seus dentes, a Lava Jato, a juristocracia brasileira, a casta jurídica do Estado, mostrando seus dentes para o PSDB. O Bolsonaro fazendo aquele atentado fake na semana passada para angariar as simpatias e tentar diminuir essa rejeição para o segundo turno. Esse é o principal. Ele já está no segundo turno. Então, a luta ali é para diminuir a rejeição, porque por enquanto ele vai ser batido. Então, imagine, mesmo que a gente tenha hoje, no segundo turno, um duelo Geraldo Alckmin e Bolsonaro, que é a ideia do pessoal do Alckmin. O pessoal do Alckmin quer isso. Nesse caso, o Alckmin não precisa fazer muito porque a rejeição do Bolsonaro derrota ele. Então, esse pessoal do golpe do Bolsonaro, né, queria com aquele atentado fake diminuir a rejeição, para justamente o Bolsonaro passar a ser viável no segundo turno, coisa que hoje em dia ele não é. Então, acho que é por aí que a gente compreende as mensagens contraditórias dessas pesquisas onde o PSDB tem influência, com o pessoal que já está embarcado no Bolsonaro, contra, inclusive, o Geraldo Alckmin, que vinha batendo nele até a semana passada. Depois do atentado fake, ele parou. Mas ele vinha até a semana passada batendo de maneira pesada, né, usando o horário eleitoral, ele que tem o maior tempo de horário eleitoral. O Meirelles também, usando o horário eleitoral para bater no Bolsonaro. Esse pessoal mostrou, não vai ser assim não. Olha só, a Lava Jato vai vazar uma coisa sua aí com o Odebrecht, e a gente prendeu aqui um governador. Para prender o outro não basta muito, você está sem foro privilegiado, não é? Você, assim como o Beto Richa, saiu do governo em março para se desincompatibilizar e poder concorrer na eleição desse ano. Portanto,
a gente aqui, com qualquer juizeco federal, pode decretar a sua prisão temporária imediatamente, se a gente quiser, se a gente assim entender. Porque no caso do Beto Richa, são informações tão antigas quanto são as informações do Bolsonaro, e para fazer uma prisão temporária e acabar com a viabilidade eleitoral dele, imagina, dizer, foi preso o candidato Alckmin relacionado ao Odebrecht, coisa e tal, acabou. Então, a ameaça no Richa foi assim, olha, hoje é com ele, a gente pode fazer a mesma coisa com você, porque você está sem foro no STF no momento. Então, se liga. Isso aí eu acho que é a leitura mais correta. O Wellington reiniciou lá, tá vendo se consegue entrar, estou aguardando aqui para ver se ele consegue. Tá dizendo que não consegue. Não sei. Vê com o celular, Wellington, entra de uma outra plataforma aí, vê se você consegue com o link. Isso a gente nunca teve esse problema antes, tirar a pessoa não era nenhum empecilho para que ela voltasse. Agora a gente precisa ver o que está acontecendo. De qualquer forma, voltando ao tema aqui, eu acho que a gente consegue ler essa questão se a gente buscar uma lógica entre essas ações, os vídeos do Temer, as pesquisas ontem, as pesquisas ontem elas têm dois gumes, essa faca. Então, um recado é para o PT, jogue o Lula no lixo hoje, obedeça, quebre o galho do STF e desrespeite você a decisão da ONU, inclusive reafirmada ontem, para que o STF não precise se sujar na lama. E o outro boom é falando o seguinte, não, o Alckmin está vivo, O pessoal dizia que ele estava com 5 pontos, não, ele já está, vamos ver aqui na pesquisa quanto que eles deram. O Alckmin está vivo, está com 10, já está com 2 dígitos. O Alckmin já está com 2 dígitos. E o recado mais forte ainda para o Alckmin é o seguinte, somando 10 do Alckmin, com 3 do Álvaro Dias, 13, com 3 do Amoedo, 16, com 3 do Meirelles, 19, isso já dá 19, ele já está na frente aqui, isolado no segundo turno, fora da margem de erro. Se você pegar pelo menos metade dos votos da Marina, né, pegar 5 ou 6, vai ficar 24, 25, quando para o Bolsonaro eles estão dando 24. Então, esse é o recado. A direita tradicional junta tem os 25%. E a soma do Ciro Gomes com o Haddad não dá isso. Olha só. O Ciro Gomes eles estão dando 13 e o Haddad eles estão dando 9. Então, 22. Esse eu acho que é o recado que eles estão dando. Eu acho que esse é o plano ainda, preferencial. E é interessante, né? As pessoas falam, mas tem como fazer uma previsão? Não tem. Eu tenho que me ligando. Eu não posso atender, mas é uma fonte aqui. Entrou o Wellington. Wellington, segura aí. Segura aí que tem uma pessoa me ligando aqui importante, tá? Ô, Wellington, eu tô com uma fonte aqui falando uma coisa ao vivo lá, informações. Então segura aí, você tá com o microfone aberto. Eu tô comigo. Você tá me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo. Pode segurar aí o programa que eu já volto aqui. Vou cortar o meu áudio. A tela tá fixa em você, a tela? Não sei, eu não tô trocando para mim. Não, tá com você. Quando você fala, tá com você. Eu te confirmo. Então tá. Então, enquanto o Rômulo Maia está conversando aí com uma fonte, o Grupo Expresso é assim, tudo na base do ao vivo. Né? Quem sabe faz ao vivo, diria o outro. E eu estou falando agora, segurando aqui o telefone, ficou tudo improvisado, não estava conseguindo voltar com o computador, não sei o que houve. Estou falando de Estocolmo mesmo, aqui. Estou na sala de imprensa aqui do Trix Departamento, que é o Ministério das Relações Exteriores aqui da Suécia, sala de imprensa. Vem aqui para ficar mais tranquilo, com crianças doentes em casa, um barulho danado, e também para acompanhar de perto aí a formação do novo governo sueco. E eu estou aqui para falar um pouco. Já falamos hoje sobre política, já conversamos com o Sama, o Gustavo teve o mesmo problema que eu na conexão. Enquanto o Rômulo está fora do ar, a gente vai conversando. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso, que já deveria ter acabado pelo horário, mas o Rômulo gosta muito de falar. E eu adoro também. Então, a gente vai falando sobre política aqui, porque o assunto está quente aí no Brasil, na verdade. E por estar quente, por ser tudo muito importante, a gente vai estendendo como pode. Está virando aí o Fidel Castro da era digital. Né? Os discursos longos de Fidel Castro, etc. Agora acho que encontrei aqui um apoio. Então, o que acontece com tudo que a gente vinha falando? O Brasil está vivendo uma situação sui generis, né? Na medida em que a ONU diz que Lula tem o direito de participar das eleições e ficam tentando empurrar um plano B do PT para que esse tipo de
situação em que o Brasil foi jogado com a decisão, com a liminar da ONU, possa ser superado, nada mais é do que uma tentativa de punir Lula duas vezes. Ele já está punido, preso por não ter cometido crimes, né, só por ser popular, e agora querem que ele desista de ser candidato para poder salvar um golpe. A situação é essa, não existe. Eu estou tentando simplificar aqui, mas assim, na essência é isso aí. E aí, ao mesmo tempo, a gente já conversou aqui hoje, trazendo elementos muito interessantes, que os militares, eles não podem permitir que Lula volte, porque eles são, hoje, guarda municipal dos Estados Unidos da América. Muitos militares são, como se diz, reféns também dos Estados Unidos, porque são corruptos, que têm dinheiro em paraíso fiscal, ou no próprio nome, em nome dos filhos, etc. Os juízes estão desmoralizados e, por isso, a necessidade agora é de tentar endurecer o regime Temer através dos militares. É esse o buraco em que jogaram o Brasil. Como é que a gente pode escapar de tudo isso? Muito simples. É Lula resistindo e dizendo: olha, eu não cometi crime, a ONU está me dando direito, eu vou lutar por defender a minha inocência. E ao fazer isso, Lula estará dando um checkmate, na linguagem do xadrez, naqueles que tentam ainda empurrar goela abaixo. Aliás, goela abaixo nem mais eu já falei aqui há 15 dias, vou repetir, essa questão do plano B já é supositório, porque goela abaixo não desceu. Né? Aí estão querendo empurrar um supositório chamado Haddad. E poderia ser qualquer outro. A questão não é ser Haddad ou não, a questão é abandonar Lula sem ele ter praticado crime, quando a luta toda tem que ser por democracia e não por eleição. Então, a eleição está melada no Brasil. A tentativa de inflar Bolsonaro para substituir por Mourão, alegando que Bolsonaro está sem condição de saúde e tal, era tudo armação. Não emplacou também, porque ao abrir a boca, Mourão ficou, surpreendentemente, existe essa possibilidade, menor do que Bolsonaro, e olha que eu pensava que o Bolsonaro era o mais idiota dos idiotas, não tem um Mourão aí. E aí o que acontece é exatamente isso. O endurecimento é a Globo patrocinando mais uma ditadura no Brasil, apoiando mais uma ditadura com a imprensa de sempre, né? Estadão, Folha de São Paulo, esse pessoal aí que vive disso. E ao povo é lutar por democracia, mas é uma luta mais digna do que ficar aí lutando para, vamos ter que ir nas urnas combater esse golpe. Tal. Isso tudo mentira, uma farsa. Eles tentam agora inflar candidaturas de direita num país em que a direita está no poder através de Temer e que Bolsonaro nada mais é do que um representante, mais um dos representantes do regime Temer, apoiou todas as leis contra os trabalhadores, contra a soberania nacional de Temer. Então ele nunca teria essa popularidade que estão dizendo. Aí ficam pegando aí uma capital ou outra do Brasil, fazem uma carreata forte e dizem que isso é em todo o Brasil. Não é. Tem gente que nem sabe quem é Bolsonaro no Brasil. Tá? Então, a situação do Brasil realmente é uma situação delicadíssima, mas vamos ter surpresas nos próximos dias. Não pensem que a data limite, como estão tentando vender aí, é o dia de hoje, não. É o dia 17. Tá? Agora, tudo que Rômulo fala sobre voodoo do judiciário é verdade. Eles estão tentando fazer com que as pessoas acreditem que eles irão peitar, mas não vão. E estão utilizando o voodoo jornalístico, que é dizer que é um fato consumado a transferência de votos e a transferência, estão chamando de transposição de votos. Que maldade, que má fé, que desrespeito ao povo nordestino. Aliás, esse pessoal do marketing de Haddad e do Plano B é fraco pra cacete. Não acerta uma, erra todas. No conceito, na forma. Chamaram de triplex a chapa. Depois fizeram uma transformação de Lula para Haddad. Depois botaram Haddad com chapéu de nordestino. Agora vem com esse papo de transposição, como se o povo fosse gado.
tem que entender que o povo quer Lula, não quer outra coisa. O protesto do povo é para que Lula seja o candidato. Essa é a grande diferença. É isso que está incomodando e é essa mosca na sopa do golpe. E Lula sabe ser mosca na sopa. Foi forjado na adversidade, uma pessoa que veio da miséria, da fome, conhece na prática esse tipo de sofrimento e que nos 8 anos de governo que esteve à frente da liderança política brasileira como presidente da República, mostrou que sabia o que estava fazendo e o Brasil era outro, bem melhor do que isso que está aí. Então, esse desespero para tirarem Lula vai sendo evidenciado nas manchetes, sobretudo dos jornais da direita. Porque esse daí negócio de plano B, central do plano B, né? Você não encontra os caras que vivem de jabá, receber grana aí de uma assessoria aqui, outra ali, essas coisas. Aí não merece respeito. A questão aí é o roubo maior, o roubo do petróleo, o roubo da soberania. Então, é tudo isso que a gente vem lutando contra, essa entrega, essa escravatura do povo brasileiro que está nesse momento em jogo. Tudo isso que está em jogo. E por isso, quando quando nós estamos aqui nessa insistência, né, quase que chata para alguns, de que o candidato tem que ser Lula, aí o Carlos Krebs fica brincando, não dá para ler o chat, Krebs, porque eu tô no eu estou agora com o celular na mão, mas você está falando ali de Fernando Andrade e Manuela grávida, eu acho que foi isso que eu li. Estão dizendo que o nordestino não sabe falar o nome, mas vai votar porque foi Lula que indicou. Esse é o marketing que estão criando aí. Queria saber muito quem é esse marqueteiro para usar como case do que não deve ser feito numa campanha política. O cara é ruim pra cacete, né? Uma certa uma. Então, já era para o programa ter encerrado, não falta de assunto, a gente já falou sobre muita coisa importante. Mas como o Rômulus, vou tentar chegar aqui com o Rômulus de volta. Rômulus, se estiver me ouvindo, pelo menos entre aí para dar um sinal para a gente, porque eu estou sem condição de acompanhar aqui as coisas, internet, com o celular não dá para você ficar mudando de tela, como no computador, tá? Então, eu queria que você que está me assistindo curtisse as páginas do Duplo Expresso. Não custa nada curtir, se inscrever nos canais, compartilhar, convidar amigos, essas coisas. Então, muita coisa durante essa semana ainda vai acontecer. Não entre em pânico, não entre em desespero. O desespero é do outro lado, tá? O desespero é do outro lado. Lula sabe o que está fazendo. Apesar de toda a pressão, de toda a chantagem, todas as ameaças, etc. Ele sabe que ao entregar a sua candidatura a um plano B qualquer, ele estará imediatamente testando a sua própria culpa. Eu acho que ele não vai fazer isso. Apesar de que é dureza ser preso, ficar preso por crime que você não cometeu, sobretudo, é muito grave tudo isso. Mas vamos torcer para que Lula esteja lá meditando para resistir, tá? Eu estou confiante nisso. Alguma coisa me diz que ou não vai ter eleição, com o aprofundamento do golpe, dessa vez militar, ou vai acontecer alguma coisa aí que vai ser diferente de tudo isso que está sendo divulgado. Não sei se você tem essa mesma sensação que eu tenho, mas alguma coisa está me dizendo isso, tá? E se o aprofundamento for consumado com o golpe militar, não fique com medo, não. Eles não se sustentam por 30 dias. Por falta de recursos, por falta de moral, por falta de respeito a si próprio, à instituição, que está falida também, por falta até de munição, tá? Porque é uma sucata aquilo ali. Eles não querem ser militares, eles querem ser intermediários de negociações tenebrosas. Por isso, não apareceram até aqui como agentes do golpe, mas são. Agora começaram a usar Twitter, entrevistas e etc., para dar recados, mas num total desespero. Então, vamos lutar pela reconstrução do Brasil, sobretudo o restabelecimento da democracia. É por tudo isso que estamos aqui. Rômulo, me traga aí novidades.
É o seguinte, Wellington, dá uma fonte aqui muito boa, uma liderança política importante, que falou o seguinte: a informação que tem é que, de fato, a tendência no Partido dos Trabalhadores para a manutenção do presidente Lula enquanto candidato, e se for o caso, deixar o STF e o TSE caçarem a chapa sim, vinha do presidente Lula de fato. Ele que alimentava essa questão de manter e brigar pela candidatura Lula. E isso, então, confirma a tese que a gente vinha trabalhando aqui, de que esse movimento dos advogados ontem, do Zanin e da Valesca, que são os advogados mais próximos ao presidente Lula, atende aos interesses e à orientação direta dele. Se ele quer manter a candidatura, nada melhor do que, na véspera dessa reunião, ele aumentar o preço para quem dentro do PT quer que o descarte ao Lula vá adiante, o pessoal do Plano B. Então, com isso, essa notícia e dessa clarificação da medida cautelatória, da determinação das Nações Unidas ontem, dizendo que o judiciário está plenamente vinculado, aumentou o preço para hoje o PT chegar a dizer: não, a ONU está dizendo isso, reafirmou ontem, mas nós vamos desobedecer a ONU e nós, Partido dos Trabalhadores, vamos substituir o nosso candidato voluntariamente e, com isso, permitir ao STF que não se suje na lama, que diga que nunca descumpriu a determinação das Nações Unidas coisa nenhuma. Não pode isso, não pode, é gravíssimo, é gravíssimo. No mínimo, o STF tem que ser trazido para o baile. E essa questão vai trocar um nome que é certo, que é o presidente Lula, cuja manutenção da candidatura, se vier a ser caçada, se caçarem a chapa, vai melar a vitória da direita, que está contratada aí, a gente viu, eu mostrei aqui, somando o candidato Bolsonaro no Datafolha estão dando 24, e somando os votos de direita, sem a Marina, está dando coisa de 20, né, 20, 22 e tal, sem a Marina Silva. Se colocar a Marina Silva, vai a 30. Os votos na direita. Então, eles podem fazer um segundo turno direita, extrema-direita, para eleger a direita. Eles podem construir, tem um tempo aí suficiente para dizer: fulano dispara e tal. E aí, na hora da urna, para se diferenciar das pesquisas, eles falam: não, foi o voto útil do eleitor. O voto útil do eleitor mudou tudo, e aí, por isso, esse candidato da direita foi o ungido. Então, há essa possibilidade e eles trabalham com isso aí, a gente tem que ver essa situação. Por causa disso, como essa vitória está contratada, o importante é que a gente tire todo o valor dela. Como que a gente tira todo o valor dela? Primeiro, o Lula candidato eleito. Aí acabou, não tem mais nada. Agora, Lula candidato e eles caçam a chapa, que vitória é essa? Ainda mais, vai dizer, o grande Partido dos Trabalhadores ficou sem candidato, aí, mas vai eleger com Lula seus deputados, senadores. Inclusive, Wellington, essa fonte disse que vinha da orientação do Lula isso. Não tem problema, porque a gente vai eleger os governadores, vai eleger as bancadas, até o pessoal vai ficar mais indignado ainda por ter a frustração de não poder votar para presidente no PT. Vai votar 13, vai ter uma onda vermelha do 13 no voto proporcional, no voto majoritário estadual para governador, senador. Então, essa situação aí. Em vista disso, o pessoal do Plano B está jogando no tudo ou nada. Então, fizeram esse ato aí, estão alimentando essa expectativa, plantando lá. A central do Plano B só fala disso. Só a central do Plano B precisa vender que o Haddad já está eleito, porque uma perspectiva, se não é vitoriosa com o Lula, no mínimo causa um empate, porque o lado de lá não vence. Porque a vitória que eles têm não vai significar nada, vai valer tanto quanto a presidência do Michel Temer. Eles vão ter tanta legitimidade quanto o Temer para tocar reformas impopulares. Já entra em fim de governo. Em janeiro, 1º de janeiro da direita já começa o fim do governo. Nessa situação. Diga, Wellington. Na verdade, eles são Temer. As pessoas não podem esquecer disso. Eles são Temer, né? E não existe diferença. Estava falando aqui da sua ausência, que Bolsonaro votou em tudo de ruim que tem aí do governo Temer. Tudo. Né? E abriu a boca para dizer de floresta amazônica, que deve ser entregue, enfim. Toda a história, você que está me acompanhando aí, você sabe. Não é? Você e Rômulo aqui tem falado também várias vezes. Qual é a diferença Wellington, a fonte, inclusive, eu estava conversando com a fonte, me disseram assim, o relato que as pessoas têm é que o general Heleno, a gente comentava aqui que ele é a eminência parda, né, na campanha do Bolsonaro, que ele seria um nacionalista. Eu pensei o seguinte, será que com a história do Bolsonaro, eles não podem também, de repente, trabalhar
uma tancredização e aí dizer que ficou no hospital e aí depois o Mourão assumir, porque o Mourão e o Bolsonaro são entreguistas, claramente, como você falou. Tem que entregar a Amazônia, disse que tem que ter, né, abrir o livre comércio e arrebentar a indústria brasileira. Ele falou que, né, prestou continência à bandeira americana, chorando, o Bolsonaro. Eles aderiram ao entreguismo. Aliás, foi uma mudança drástica do Bolsonaro. O Bolsonaro lá atrás disse que tinha que metralhar o Fernando Henrique Cardoso pelo crime de privatizar a Vale do Rio Doce. Ele viu que com esse discurso ele não ia ganhar grana, não ia ter laços internacionais aí com o Ocidente anglo-sionista e virou um ultraliberal e pegou dos assessores econômicos, mais liberal ainda do que o do PSDB ou do próprio Meirelles, né? Botou um cara que é, né, super, ultra, mega, hiper liberal. E aí o Bolsonaro não tem ideia, então ele vai, né, é uma esponja e absorve o que está dando voto no momento. Agora, o general Heleno parece que não. Aí eu pensei, bom, se esse pessoal das Forças Armadas está pensando em deixa esse Bolsonaro ficar fazendo palhaçada aí para tentar ganhar o governo, e quando chegar lá de fato a gente manda da maneira que nós queremos mandar, mas isso é perigoso. Você vê a imagem que esse pessoal tem do direito internacional, do respeito às minorias, dos direitos humanos, da esquerda, sempre apontada como inimigo interno. Então, mesmo tendo esse lado nacionalista, também é bastante perigoso essa ideia de saber que o Bolsonaro é apenas um fantoche e quem está dando as cartas é o pessoal mais linha dura. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí, Wellington Calazans. Olha, Rômulo, como eu estava falando aí também na sua ausência, mas muita coisa ainda vai acontecer. Muita coisa. Então, o programa hoje a gente pode passar 24 horas aqui, a gente não vai esgotar. E exatamente por isso a gente já vai chegando ao final daqui a pouquinho. Eu não tenho como ler nada, absolutamente nada, de chat, de contagem, de nada, porque eu estou com o telefone. Ficou uma situação ruim aqui, porque a minha conexão estava via telefone, tá? E eu quero dizer, Rômulo, que foi muito bom termos levantado essas novas possibilidades, porque ninguém estava comentando sobre a presença do militar como o artífice do golpe. E agora, com esse escancaramento, né, de pressionar publicamente e declarar que de esquerda ninguém chega ao poder e etc., está na cara agora que é a Globo com os militares obedecendo ordem dos Estados Unidos da América dentro do Brasil. E é mais do que geopolítica na veia. Isso é geopolítica na sua essência mais pura. Porque o Brasil é tudo isso que a gente sabe de riqueza e de potencial. E, sobretudo, agora que a América Latina virou o grande alvo de um ataque híbrido internacional. Então, Rômulo, Wellington, sabe o que me falaram ontem? Que na novela da Globo, das 8, a novela que tem mais audiência, a mocinha deu uma facada no vilão. Olha que coincidência, uma facada e disse que saiu muito sangue. Acredita nisso, Wellington? Pois é, rapaz. Então, até na novela sai sangue, né? Só não sai sangue no Messias. É uma piada isso tudo. Mas estamos aqui, mosca na sopa, né, Rômulo, para manter essa tradição nossa. Muito obrigado por hoje. Eu tenho que aguenta aí um pouquinho, só mostrar as últimas coisas aqui para a gente fechar essa leitura. Olha só, estou aqui ligado no Ismael Moraes, eu vou mostrar, acredito que você vai ver aí. Olha o recado, como a nossa leitura possível sobre essa ação contra o Alckmin parece ser a correta. Olha o que lembra o Ismael Moraes aqui, o grande Ismael Moraes. Ó. Beto Richa era coordenador da campanha de Geraldo Alckmin. Esse que foi preso hoje na prisão temporária. O mesmo Alckmin que a Lava Jato, na semana passada, com relação a quem a Lava Jato fez o vazamento, envolvendo ele no Odebrecht. Então a leitura é a seguinte, Wellington. O que eles falam? Olha, o Beto Richa é tão ex-governador quanto você, Geraldo Alckmin. Está tão sem foro no STF quanto você no momento. Você é tão presa dos juizecos e dos procuradorzinhos quanto o Beto Richa. O que nós temos contra o Beto Richa de Odebrecht é a mesma coisa que temos contra você, inclusive já vazamos para a população na semana passada, o pessoal já está sabendo. Se você vier para cima do nosso candidato de novo, Bolsonaro,
se prepara que a gente bota você na cadeia no horário nobre ainda por cima, né, para botar e acabar com qualquer chance sua. Então, essa lembrança aí do Ismael Moraes de que o Beto Richa era coordenador da campanha do Alckmin, acho que vem a fortalecer essa hipótese de guerra interna na direita. Eles estão realmente disputando aí para ver quem vai ser o cavalo preferencial do mercado. Então, a gente tem essa facção lá das de segmentos do Estado que aderiram ao Bolsonaro, então Forças Armadas e a juristocracia, a casta jurídica do Estado, e a Lava Jato, notadamente, aderindo ao Bolsonaro, e o antigo candidato tradicional da direita, ainda com a força da mídia, então tentando se impor através de pesquisas, Datafolha e tal, XP, dizendo que ainda é um cavalo viável. Então a gente está vendo esse conflito entre a direita. O Alckmin parece que não está se deixando abater por esse pessoal, mas o lado de lá tem essa arma, né? Ele usou inclusive o Etchegoyen, que é a eminência parda no governo. O Temer só está lá porque o Etchegoyen garante. O Etchegoyen mandou ele gravar aqueles vídeos dando beijo da morte no geral do Alckmin. Então vamos ficar atentos. Isso aí parece que tem uma guerra aí na direita para decidir quem vai ser o cavalo, mas as pesquisas, eu falei mais uma vez, o recado dessas pesquisas cuja divulgação foi antecipada para segunda-feira, véspera, inclusive o Datafolha saiu segunda-feira à noite, véspera da decisão do Partido dos Trabalhadores. Da mesma forma, os advogados mais próximos a Lula fizeram questão de divulgar ontem a nova manifestação da ONU, reafirmando o conteúdo da decisão anterior e dizendo que o judiciário está vinculado. A gente tem informação dessa fonte que me ligou agora dizendo que a orientação de manutenção da candidatura vinha do Lula. Ele continua resistindo, portanto, inclusive, se for o caso, sem candidato. Se eles caçarem a chapa, sem candidato. Foi isso que a fonte, vocês viram aqui quando tocou meu telefone. Foi isso que a fonte, fiquei lá conversando e vendo coisas. Então, essa é a disputa também. Então, a gente está vendo uma guerra na direita e uma guerra na esquerda, Wellington Calazans, entre quem quer ir com o Lula para, no mínimo, conseguir um empate com a direita, tirando o valor da vitória deles, no máximo ganhando com o Lula, se eles não tiverem culhão de anular os votos do presidente Lula, de caçar a chapa inteira, ou, no máximo, ganhando com ele sendo presidente. No mínimo é isso. No máximo é o Lula. Então vamos ver o que vai acontecer no Partido dos Trabalhadores. Não está definido, soube disso da fonte também, não está definido. Vamos aguardar esse ato aí segunda-feira. Tentei confirmação com outras pessoas, as pessoas do PT não estão se pronunciando sobre isso. Se fosse certo, eles iam falar. Aqui ninguém está falando, ninguém quer ir on the record, Wellington, ninguém quer ir on falando que o ato é para isso. Tentei várias pessoas aqui na manhã, ninguém quis falar nada sobre essa reunião, mas é o ataque especulativo. O pessoal do Plano B quer forçar o presidente Lula a dizer hoje que transfere, e mais do que transfere para o Haddad. Vamos lembrar que o Fernando Haddad, na Globo News, na semana passada, falou que se ele não for o cabeça de chapa, ele sai do barco. Não vai ser vice de ninguém mais. Nem do Lula. Ele falou, terça-feira eu não sou mais vice. Vamos ver o que vai ser. Então, ele falou, não, terça-feira vai ter uma definição, se eu vou ser o cabeça de chapa. Ele falou, mas se indicarem outra pessoa, o senhor vai ser vice? Não. Então, até ele está botando a faca no pescoço também do presidente Lula, falando, ou me nomeia hoje, ou eu tô fora, o senhor vai estar sozinho aí, preso em isolamento. Mais um pessoal, você vê como o jogo é pesado, Wellington, como o jogo é pesado. Mas então, essa fonte confirmou aqui, né, deu mais indícios para que a gente possa perseguir essa tese de que o presidente Lula está resistindo e que esse movimento dos advogados, primeiro conseguindo a medida cautelatória que matou o plano B, como a gente disse aqui, ela deu um tiro de morte no plano B lá atrás. E agora com essa confirmação ontem, isso aí está vindo do Lula, Wellington. Você acha que o advogado, antes de sair para a mídia, não falou com o presidente, divulga isso aqui ou não? Então, estamos vendo guerra na direita, entre o pessoal do Bolsonaro, com o Exército e Lava Jato, e o Alckmin com o mercado e mídia. E, do outro lado, estamos vendo na esquerda o pessoal que é o descarte do Lula e o pessoal que é Lula de AZ, Lula até o fim, para, no mínimo, empatar com a direita e tirar o valor da vitória deles, no máximo, ter Luiz Inácio Lula da Silva presidente, Wellington Calazans. Eu queria mostrar para você ver como a central do plano B está alucinada, sabe? Que hoje não, mas olha, Rômulo, eu já tinha advertido logo cedo sobre isso aí. Os caras estão trabalhando assim num desespero terrível. Aí o pessoal que ficava criticando o Duplo Expresso um tempão aí, falando, porque vocês querem o quê? A gente fala, não, a gente não quer falar sobre eleição. A gente quer falar sobre democracia. Quantas vezes eu falei isso aqui? Quantas vezes Rômulo falou? E quantos textos escrevemos deixando claro o posicionamento do Duplo Expresso? Existem comentaristas do Duplo Expresso que apoiam o Plano B, existem comentaristas do Duplo Expresso que apoiam Ciro Gomes, existem comentaristas do Duplo Expresso que apoiam
outros candidatos, né? O João Vicente Goulart está licenciado do Duplo Expresso porque está em campanha, ele é presidenciável, né? E ele está de licença aqui do Duplo Expresso para poder fazer a campanha dele. Ele conversou comigo antes de começar a campanha e tal. Então, o que acontece? Somos muito mais democráticos do que muita gente que se diz aí que é democrática. Agora, a nossa luta é pela soberania popular, pela democracia. A nossa luta é por justiça. Lula e 14 mil pessoas estão presas em segunda instância. E isso é uma razão para lutar. Que não adianta falar de eleição para legitimar Mourão. Quem porra é Mourão? Vamos falar sério agora. Quem é Mourão na fila do pão? Fala sério, quem é que conhece esse cara? Aí ficam falando aí, não, porque a pesquisa diz que 50% dos brasileiros apoiam ditadura militar. Mentira! Me mostra essa pesquisa. Mentira! 17% de idiotas que existem no Brasil, que é esse o percentual, e quer dizer, no Brasil ainda pode chegar a 20%, lamentavelmente, porque tem a Globo, mas 20% ainda podem votar em Bolsonaro. Por que ele não cresceu depois dessa comoção de uma feicada? Porque ele não tem eleitor, ninguém tem pena dele. O cara que quer que índio morra, negro morra, todo mundo, ninguém presta, só ele e os filhos dele que prestam. Como é que esse cara vai ter voto? Não tem jeito. E Mourão? Quem é Mourão na fila do pão? Tem jeito, os caras não têm candidato. Mataram Alckmin? Nada. Alckmin é nate morto. Alckmin, quem é que não sabe que Alckmin é ladrão? Só quem não lê. Só quem lê Estadão, essas coisas aí da Globo, não sei o quê, que fala, o PSDB é limpinho e cheiroso. Que acha que Moro é um cara sério que combate a corrupção. Só esses desavisados. Então não vamos cair nessa, não. Mentira que a população brasileira não quer como se diz, ditadura militar. Ninguém quer ditadura, todo mundo quer democracia no Brasil. Intervenção militar, isso é mentira. Não tem pesquisa que diz isso. Quer uma prova de que não existe isso? Lula tem hoje 73% dos votos válidos. É por isso que eles não estão tirando Lula das pesquisas, porque seria um massacre. Eles não têm como justificar um parlamento de ladrões com Lula dizendo assim, olha, não vote em outro candidato que não seja no número X, número Y e número Z. Pronto. Eu quero ver como é que fraude eleitoral vai dizer. Um cara que tem 73% dizendo não vote em outros candidatos, eu quero ver. Então é esse medo, é a fraude, é um conluio, é uma armação. E a gente aqui na nossa. Porque, olha, se a gente tivesse errado, esse plano B já estaria consumado há muito tempo. A máquina da Reuters, a máquina da Globo, esses blogs vagabundos que se dizem de esquerda, fazendo propaganda de plano B, querendo abandonar Lula, um líder político, na cadeia. Olha aí a máquina, a estrutura. E eu, Rômulus, Camila, Carlos Krebs, uma galera boa que ajuda a gente, não é? Lutando e resistindo. Mosca na sopa do cacete a gente é. E vocês vão ter que engolir mesmo. Sabe por quê? Porque eu duvido que Lula se entregue. Eu já falei, eu estou tranquilaço aqui. Quem está preocupado é a Globo, é o STF, são os militares, os Estados Unidos. Se matarem Lula hoje, puta merda, aí já era. Incendeia o país. E vai virar uma ditadura de esquerda. Pode ter certeza. Porque o povo não vai aceitar isso aí. Pode ter certeza. Agora, aceitar crimes que não existem, entubar um golpe para legitimar nas urnas, dando a vitória a Mourão, aí, meu irmão, aí você não é de esquerda nem aqui, nem no inferno. Rômulo, bora encerrar, porque o negócio está ficando sério? Vamos encerrar assim, Wellington. Eu só queria dar uma passadinha lá. Vocês vão ver, eu estou olhando aqui a decisão. Outra coisa, assim, interessante para a gente observar lá no Paraná, que tem duas operações ao mesmo tempo. Uma do Ministério Público Estadual e do GAECO, e outra da Lava Jato com o Sérgio Moro, ainda aqui. Eu estou olhando a reportagem do G1 aqui, que traz essas questões da Odebrecht. Inclusive foram atrás da pessoa mais rica do Paraná, que é o dono da J. Malucelli, Joel Malucelli. Também tem aqui um mandado, mas parece que ele não foi preso ainda. Prenderam todo mundo do governo. Prenderam o Beto Richa, a mulher e o irmão. Então, assim, como lembra o Ismael Moraes, eu queria botar de novo aqui essa reportagem do G1, mas o Ismael Moraes lembrou muito oportunamente que o Beto Richa era coordenador da campanha do Geraldo Alckmin. Eu queria mostrar aqui que a central do Plano B está alucinada, fazendo tudo nesse ataque especulativo contra o presidente Lula. Então, você vai lá na capa
é a história de falar do candidato do Lula hipotético, que não é a mesma votação potencial do Haddad, já começa por aí a falsificação. Depois aqui, ó, PT tem até 19 horas da terça para trocar Lula por Haddad, que fica em Curitiba. Aqui também mostrando que eles estão junto com o judiciário para botar essa pressão, fazer o voodoo judicial funcionar, no caso aqui um voodoo também jornalístico. Aí mais, ó, Bolsonaro sobe... Isso era ontem com a pesquisa do mercado, que não foi boa para Haddad, botou o Ciro Gomes 4 pontos na frente. Como é que a eleição está entre ele e o PT? Né? Essa questão aqui complicada, mesmo sabendo, nosso candidato é o Lula. Se o candidato do Lula se o candidato do PT for o Lula, aí de fato está entre o Bolsonaro e o PT, no caso o presidente Lula, que é maior do que o PT. Aí aqui de novo, ó, eles colocaram isso desde ontem à noite, ó, dizendo ato do PT em Curitiba confirmará troca de Lula por Haddad e Manuela. Como eu falei, conversei com fontes aqui que dizem que isso está longe de estar definido, o presidente Lula está resistindo, mas o pessoal quer fazer esse ataque especulativo. E aqui eles colocam, ó, conversamos com fontes na executiva. Claro, ninguém quer falar em on, como eu falei também que os meus também não quiseram falar em on, não. Mas não falaram que isso está confirmado, não, sabe? Então, é o ataque especulativo, no mínimo é temerário colocar a afirmação de que confirmará, isso aqui é parte do ataque especulativo ao presidente Lula, mas continua. Também o Datafolha, com essa matéria ali que eu mostrei que está na capa, e aqui falando, ó, o Datafolha, péssimo para a direita, bom para Ciro e ótimo para Haddad. Ótimo para Haddad, mas ele estava lá, botaram ele 4 pontos atrás do Ciro, que também com essa dinâmica de voto útil, a gente sabe que é complicado. Então eles estimularam a guerra na direita para que essas forças não se entendam de uma certa forma, mas também, o que eu falei, o dado mais relevante é que se você somar os votos da direita tradicional, eles passam com larga vantagem a soma do Ciro com Haddad. Isso que é preocupante. Então, se a gente for entrar numa dinâmica de voto útil, a gente já tem um segundo turno entre o Bolsonaro e a direita tradicional. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esses números, eu estou falando, eles são falsos, mas é isso que eles querem que você pense. Lá atrás, quando eles disserem que teve voto útil para Alckmin, Marina, Álvaro Dias, quem quer que venha a ser, Amoedo, né, estão inventando aí, quem quer que seja, fala, não, mas tinha aqui, olha lá, desde trás somando, eles já tinham 25, 30, com a Marina inclusive dá até 30 de soma, então é natural que eles vão ao segundo turno com o Bolsonaro. É nessa eleição que você quer entrar sem o Lula, para legitimar um resultado desses? Ou você está junto com o Lula e os advogados dele, que estão ainda resistindo lá em Curitiba hoje, apesar do assédio? Olha o que esse partido está fazendo, Wellington. Vão reunir as pessoas lá para tentar servir um prato feito para o presidente Lula e pressioná-lo. Essas pessoas não têm limite. Essas pessoas não têm limite, Wellington. Eu, assim, o voto do Duplo Expresso, certamente, e a gente vai lutar por isso até o fim, é para que isso não se consuma, essa operação de descarte do Lula, porque a gente entende que só o Lula pode derrotar o golpe, só ele, não é por outra razão que ele está preso. Se o Haddad fosse o Lula e o Lula fosse o Haddad, estaria o Haddad na cadeia também. Não está. Se ele não está na cadeia, estão, inclusive, o Merval Pereira, a Voz da Globo, diz que a substituição do Lula pelo Haddad deveria ser imediata e natural, quando a gente sabe que ele pode escolher, se fosse desistir, pode escolher qualquer pessoa da coligação para ser o presidente. O Haddad disse que se escolher outro ele sai, ele não está mais no barco, ele abandona o navio. Em vista disso, a gente sabe que não tem essa definição, né? Não tem a definição. Então, Wellington, vou ver aqui o superchat, né, para a gente poder encerrar. O York já me mandou aqui, ó. Adriane Vasconcelos participou e falou: o Duplo Expresso nos representa. Rômulo, edita o trecho da entrevista de Haddad. Wellington, bom lhe ver. Abraço do Recife, beijo da Adri. É a Adri Bezerra, Adriana Vasconcelos. Adri Bezerra, você sabe que ontem, quando eu coloquei só por aquele trechinho do Haddad, a Globo requisitou direitos autorais dos 2 vídeos que eu coloquei, tanto o programa integral de ontem como o resumo pegou, mas ali na parte final você encontra as partes relevantes do Haddad, inclusive ele colocando essa faca no pescoço do presidente Lula na última pergunta do Merval Pereira, dizendo que se indicarem outra pessoa, ele não permanece como vice, ele abandona o navio. É isso que o pessoal queria vender como leal ao Lula. Aliás, Wellington, antes de encerrar, é relevante para hoje, eu vou ler um relato que eu recebi de uma fonte que simplesmente foi secretário do Fernando Haddad. Tá? Aqui, vou ler para você um relato que o pessoal tenta vender essa coisa como gestor e que ele vai, sim, se comportar como um poste do Lula, vai fazer o que o Lula mandar. Os relatos negam isso. Ó. Eu quero dizer o seguinte, trabalhou para... O Haddad é uma pessoa muito difícil de lidar, extremamente vaidoso, a ponto de isso chegar a prejudicar a gestão
e a sua autonomia decisória. Esse não precisa esse que vai enfrentar o judiciário, Globo, vamos ver. Estava sempre preocupado com o que era falado dele na imprensa. Perdia muito tempo com isso. Falávamos que o cidadão comum não lia a Folha de São Paulo, que não adiantava responder. Mas ele insistia em conversar com os amigos dele lá dentro para conseguir notícias positivas e assim responder às negativas. O Haddad tinha tanta teimosia em alguns pontos que chegava a ser quase suicida. Um exemplo é a questão das ciclovias. Ele não entendia que para o povo elas não tinham maior significado, como se compreendesse as razões das classes mais populares, como se compreendesse as razões das classes mais populares como sensatas. Como se não compreendesse as razões das classes mais populares como sensatas. Como que esse pessoal pobre pode não estar querendo a ciclovia que a gente vê lá nas cidades desenvolvidas da Europa? Inclusive, nossos próprios engenheiros de trânsito e especialistas em transporte eram contra muitas das ciclovias em ruas estreitas no centro de São Paulo, pois eram importantes para a passagem de ônibus, que são o meio de transporte principal dos trabalhadores da periferia e bairros mais distantes. Muitas ciclovias prejudicavam o espaço para o transporte de ônibus e automóveis e tinham que ser construídas com mínimo espaço. Mesmo assim, ele insistia. Hoje, muitas acabaram sendo desativadas sem protesto por parte da população supostamente beneficiada por elas. Este perfil vaidoso, pouco maleável, teimoso e pouco afável é inapropriado para uma liderança que precisa unir um país em frangalhos. Ele, Fernando Haddad, não é visto por essa pessoa aqui como um bom futuro, um governo dele, do Haddad, no lugar do presidente Lula. E essa fonte aqui acha que o PT errará sobremaneira se escolher ele como candidato. Lembrei disso aqui, foi importante, vou até publicar, porque é o agora ou nunca, né? Hoje é o ataque que se define, eles estão com um ataque especulativo, o presidente Lula, através do Zanin, mostrou que quer resistir, mas o pessoal está indo lá fazer pressão, se reunindo, o pessoal que quer ir para a eleição e normalizar, e com candidato... A turma do gabinete, Rômulo, a turma da boquinha, né? Esses caras que querem cargos, esses caras que querem status, que se apegaram ao poder de uma maneira obcecada, que burocratizaram a esquerda no Brasil, que destruíram o debate político em troca de favores e de aparições no PIG, Partido da Imprensa Golpista, esse pessoal que tirou a soberania popular, dando poderes exacerbados aí a uma justiça totalmente porca e corrupta, e que se vendeu à direita e que tirou a esquerda do páreo, tendo aí os seus protegidos, que são esses mesmos do Plano B, e os seus perseguidos, né, que são Lula e alguns outros que ainda têm uma ideologia política voltada para a veia social, ou seja, de solidariedade, de sentimentos nobres com o pobre, com o miserável, que eles existem, e eles são eleitores, e eles votam. E por isso Lula é líder disparado nas pesquisas que estão escondendo aí, Rômulo. E por isso, Wellington Calazans, que o Fernando Haddad não ganhou em nenhuma zona eleitoral em São Paulo, nem nas mais populares. O pessoal, Wellington, quem mora a 50 quilômetros do trabalho, não pode ir de bicicleta, Fernando Haddad. Não tem utilidade para eles a ciclovia. Pelo contrário, prejudicou, porque o ônibus que eles usavam ficou demorando o dobro do tempo por causa da ciclovia na rua estreita. Você insistiu em fazer, apesar dos técnicos e do seu secretariado ser contra, mas você se importava com a opinião da Folha de São Paulo. Essa pessoa que gastava um tempo absurdo e se deixava pautar pela Folha de São Paulo e pelo jornal local da Rede Globo, quem vai enfrentar a Rede Globo, o judiciário, para soltar o presidente Lula? Olha o relato de quem estava dentro da administração dele, a importância que a vaidade dele dizia ser elogiado pelos seus pares. Ele não se importa com a opinião do povão. Ele não se importou com a opinião do povão, ele se importa com a opinião dos seus iguais. Esse que vai enfrentar os seus iguais em benefício do povão, em benefício do Lula,
Esse é o perfil, então é importante essa reflexão aqui. Tinha recebido essa informação ontem, lembrei aqui agora. E aí, Wellington, a gente pode concluir o programa. Eu queria fazer a contagem, nosso tradicional, para encerrar. Faz 103 dias que as provas da inocência do presidente Lula, que estavam em poder da Odebrecht, foram destruídas, mas tem uma cópia aqui na Suíça. A gente ainda aguarda que os advogados ou pessoas que queiram defender o presidente Lula venham aqui solicitar a Procuradoria da Suíça, em Berna, Procuradoria Federal, acesso a essas provas que vão demonstrar de forma cabal as fraudes da Lava Jato, porque, no mínimo, tem 3 mil documentos a mais aqui na Suíça que a Lava Jato recebeu, mas fez sumir no caminho. Quem estava nesses documentos? Será que tinha ministro do STF? Pois é. Fora isso, 197 dias que nós publicamos prova documental do crime de fraude processual do Sérgio Moro. Fomos muito atacados por isso, inclusive com deputados do PT que não queriam defender o Lula, que certamente já estão embarcados no plano B desde aquela época, diziam que o documento era falso, mas há 97 dias o Rodrigo Tacla Duran, por convite desses deputados, foi lá e falou que o documento era verdadeiro, que ele foi convocado e, além disso, mencionou Dario Messer e o dossiê Banestado, e os 2 deputados, fingiram que não ouviram. A pergunta, Wellington, naquele dia teve que vir da internet, porque os deputados não faziam perguntas sobre o Dario Messer. Se você quiser saber mais sobre isso, é só você ir no duploexpresso.com e publicar no campo de buscas, ou até no nosso canal no YouTube, Rabo Preso. Aí você vai encontrar o vídeo com o flagrante, né, do rabo preso desses 2 deputados. Rabotão preso, Wellington. Não passa nem sinal de Wi-Fi, 3G, 4G, passa nada ali. E, como corolário desses rabos presos, há 157 dias, o presidente Lula está preso ilegalmente, inconstitucionalmente, porque ele é inocente, e justamente porque ele é inocente, que ele tem que ter a sua candidatura mantida. Retirar a candidatura é admitir que o presidente Lula é culpado. Como ele não é culpado, ele tem que ser candidato. Damos o bom dia ao presidente Lula, vamos fazer uma mentalização ao longo do dia para que ele tenha energia para resistir a esse assédio pavoroso, assim, imoral, até imoral. Devem tanto a essa pessoa, Wellington. Quem é o PT? Quem são todos esses sem o presidente Lula para agora ficarem fazendo esse jogo sujo aí, usando Central do Plano B e seus outros veículos na blogosfera, todos já embarcados no Plano B, para tentar pressionar o Lula a desistir e, de uma maneira tácita, não só admitir culpa, que não existe, mas ainda, possibilitar a normalização do golpe, com eleição fofinha, com candidato fofinho, né, que não vai questionar a Globo, não vai questionar a Lava Jato. Quando foi na Globo News, falou que o PT era o governo que deu mais poder à Polícia Federal, à MPF, o Judiciário. Ele não está deslegitimando, ele acha que realmente o trabalho desses não é politizado. Para combater corrupção é só fortalecer essas instituições, então o presidente Lula está preso porque era corrupto. Ele ainda falou isso, não vai ter, nunca vão ganhar contra mim, porque não tem nada. Bom, então, se ganharam contra o Lula, tinha alguma coisa? Tinha alguma coisa do presidente Lula? Não dá para você legitimar, você tem que enfrentar a politização do judiciário, você não pode dar maior credibilidade. Ele está usando os espaços que tem para dizer isso, aquela coisa, não, nós fomos o que mais fortaleceu. Sim, a gente sabe disso, o governo Dilma Rousseff, a Dilma e o Cardoso são o pai e a mãe da Lava Jato. Isso a gente sabe, da ENCLA, o pessoal do Mensagem ao Partido, que vinha desde o governo Lula com essa agenda, tudo isso é sabido pela gente, mas essa é a questão. Esses aí não são os que vão fazer o enfrentamento pelo povo e pelo presidente Lula. Hoje eles estão lá para sediar o presidente Lula de uma maneira imoral, até porque, até em nível pessoal, tem tudo que tem em função do presidente Lula, que esse sim é popular, esse tem voto, e por isso nós vamos hoje estar em oração, em mentalização, em energia, vibração, junto com o presidente Lula, para que ele resista e para que a gente consiga, no mínimo, um empate, esvaziando a vitória do golpe, e no máximo, a vitória com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aí, Rômulo. A gente termina. Um prazer. O Sama teve aqui, fez um bom comentário. O Gustavo, lamentavelmente, ficou prejudicado na conexão, assim como eu fiquei também. Realmente alguma coisa aí com você, a gente vai ter que olhar isso depois. Agora eu quero agradecer principalmente a você, Rômulo, e ao Carlos Krebs, porque durante a minha ausência vocês foram espetaculares, não só porque isso não é surpresa para ninguém, pelo espetacular conteúdo que vocês conseguem apresentar. Mas aqui a questão para mim, mais importante é o espírito de equipe que vocês demonstraram, a lealdade ao público, um atrás do outro ali, isso acontece, e também questões técnicas e outras coisas que prejudicam,
mas, sobretudo, o compromisso que foi mantido, que é um projeto que nós começamos em parceria o ano passado e que está se fortalecendo. Pra você ter uma ideia, eu não sabia, o Paulo Gamba, eu conversava hoje com ele rapidamente, o Paulo Gamba me falando que o Duplo Expresso está virando febre lá no grupo de discussão lá dos acadêmicos lá de Angola. Ô, Wellington, você viu o que a Ceci Juruá falou pra gente ontem no ar? Não cheguei a ver todo o programa. Veja depois que você vai ficar, assim, orgulhoso. Ela falou a mesma coisa, ela disse, olha, o grupo das pessoas com Ceci Juruá, economista, Ceci Juruá, renomada economista desenvolvimentista, que comenta aqui às segundas-feiras, ela terminou a fala dela ontem dizendo isso, que o círculo dela de conhecidos, todo mundo vem falar para ela que gosta do programa, que vem acompanhando não só as participações dela, como as outras emissões do programa durante a semana, pessoal aí do seu convívio com quem ela discute o Brasil, Wellington. Então isso muito nos enche de orgulho, a gente realmente tem pessoas, membros da nossa comunidade que nos seguem excepcionais, a gente tem um nível de debate na seção de comentários do nosso site elevadíssimo e isso muito nos felicita. A gente sempre lembra, né, Wellington, que não é por nenhum talento excepcional, nem meu, nem seu, nem do Carlos Krebs, nem da Camila, é pela circunstância, simplesmente, do nosso site ser sediado e, por circunstância da vida, eu e o Wellington morarmos em países que respeitam, que mais do que respeitam, garantem a liberdade de imprensa e a liberdade de informação, e com isso a gente pode exercer o jornalismo pleno, a informação plena, a análise plena, sem constrangimento de chantagem da meganhagem de um lado e dessas redes sociais que ameaçam com a história de botar o selo de fake news e banir. Isso, essas duas ameaças aí, da meganhagem de um lado com o processo e do Facebook taxando de fake news, instaurou a censura no Brasil na blogosfera, a autocensura. Eles têm tanto medo de uma coisa e de outra que eles não podem falar a verdade. É por isso que, como você acabou de ver, uma fonte me liga lá de Brasília e me passa informação aqui ao vivo, porque ele sabe que se falar para o pessoal do Brasil, eles não vão publicar. Ou porque tem medo de processo, ou porque tem medo de ser banido do Facebook, ou porque tem medo de perder as vantagens que recebe por ter aderido à operação de descarte do Lula e ao plano B. Aqui não tem rabo preso, o único compromisso que a gente tem é com o Brasil e com os brasileiros, né, Wellington? Com certeza, Rômulo, mas temos também compromisso com os angolanos que querem uma soberania nacional, que temos compromisso com o nosso compromisso é contra o imperialismo e principalmente a lusofonia, a grande lusofonia, nossos irmãos, de fato, contra toda a ameaça do imperialismo contra a soberania popular e a soberania nacional de toda a lusofonia e, aliás, do mundo inteiro. Todo mundo está contra o imperialismo e está a favor da soberania popular e das respectivas soberanias nacionais. Certamente o nosso compromisso é com esse pessoal, Wellington. É isso aí, Rômulo, muito obrigado. Mais uma vez, então, para encerrar aí a sessão de agradecimento, eu quero agradecer mesmo a você, Carlos Krebs, e a toda a equipe que segurou a onda. E eu quero agradecer principalmente a você que está me assistindo, porque a audiência foi mantida, o nível de comentários sempre muito bom. Às vezes eu não consigo assistir ao programa, fico lendo os comentários para perceber o que foi dito e qual o feedback do público, porque isso é o que movimenta e isso nos fortalece. O mais importante é você saber que todo mundo que está assistindo o Duplo Expresso existe. A gente não compra audiência, a gente não compra curtidas, por isso que a gente pede que você curta e convide amigos para a gente aumentar essa resistência orgânica. E a gente está procurando trazer para você um conteúdo que é proibido no Brasil, sob diversas proibições, entre elas o interesse próprio que algumas empresas, como o Rômulo colocou, defendem e por isso elas escondem de você o essencial. Um grande abraço por hoje. Wellington, eu vou colocar, eu já achei aqui, o link da Ceci Juruá para você ver ao vivo. Então nós estamos muito mal, né? E como eu digo, essa história de China e Estados Unidos, a gente não deve ter preferência por uma ou por outra. Eu não gosto nenhum dos dois, da maneira como está sendo conduzido, né? Eu acho que o Brasil está perdendo no comércio com a China, está perdendo nas relações econômico-financeiras com os Estados Unidos, e que dentro de muito pouco tempo, 2 ou 3 décadas, podemos estar muito pobres se continuarmos nesse trajeto. É preciso mudar. E nós só conseguimos mudar através da democracia, através do voto do povo, mas desde que haja um outro sistema político, que se volte a fazer política real, pensando nos interesses nacionais, pensando
na melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Essa política, como está, não vai nos levar a bons resultados. Eu temo muito pelo nosso futuro próximo, em função de todos esses argumentos que eu acabei de falar e que me parece que vocês concordam. Aliás, eu acho que o programa de vocês anda realmente muito bom. Eu sinto que as pessoas me telefonam para dizer: olha, escutei o Duplo Expresso, gostei muito. Estou procurando vocês no YouTube, que a gente começou a fazer um pouquinho de propaganda. E, em geral, a opinião de quem vai atrás do programa do Duplo Expresso é uma opinião boa. Eles estão vendo em vocês uma outra face do jornalismo que desvenda algumas verdades, alguns problemas, esclarece algumas questões que são muito importantes para que se faça uma opinião da política atual. Uma opinião mais correta, mais próxima da realidade. Ceci Juruá, terminar essa participação sua semanal com essas palavras não poderiam encher a gente mais de orgulho, Ceci. A gente não combinou, hein? Olha só, não vou... Vamos fazer um recorte e colocar como propaganda lá no YouTube. Certamente. Aí vai ter muito mais... Imagina, colocar lá como vídeo de abertura no canal do YouTube essa recomendação de ninguém menos que Ceci Juruá. Ceci, muito obrigado. Aí foi isso, Wellington. Você se girou ontem, depois você vai ouvir aí. É incrível ela contando o retorno que ela tem tido e a opinião que ela tem sobre o trabalho que a gente vem feito aqui. Mas não tenha dúvida, o resultado disso é apenas a circunstância da gente viver em países que permitem a liberdade de expressão. Temos um engajamento muito grande pela causa e pelos comentaristas e pelos membros da comunidade que fazem essa contribuição, e a gente consegue fazer esse trabalho aqui de contraponto. Olha como foi importante o Wellington Calazans nessa questão da fakeada. Qual site ousou questionar? Só o Duplo Expresso. Os outros, ou porque estão com medo de censura na meganhagem, com processo, ou porque estão com medo de ser taxado como fake news pelo Facebook. A gente não tem medo disso. Ou então é porque estavam juntos no sequestro de pauta, porque estavam a favor do plano B, Wellington Calazans. Pois é, Rômulo, muito obrigado por hoje. É bom demais ouvir isso aí vindo da Ceci Juruá, porque a crítica e o elogio, falo isso sempre e repito, só tem importância dependendo de quem o faz, né? Tem pessoas que me criticam você, eu vou olhar assim, porra, olha só quem é que está me criticando, eu vou rir, né? E quando eu vejo ou ouço, né, um elogio partindo de uma pessoa como a Ceci, realmente eu só vou ficar mais comprometido ainda em trabalhar melhor e trazer o melhor para o nosso público. E a gente volta às 6 da manhã de Brasília, amanhã. Muita atenção nessa guerra virtual. Acione aí os seus amigos para a gente defender Lula, porque a turma do Plano B quer jogar a corda hoje para enforcar Lula. Hoje é o dia da gente lutar por Lula, hein? Hoje é o dia de lutar por Lula. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Duplo Expresso.